Chegou a hora de falar de Star Wars Visions, as versões em anime do universo tão distante de George Lucas. Então, assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, chega ao Disney Plus nesse dia 22 de setembro, Star Wars Visions, curtas animados em estilo anime, do universo criado por George Lucas, o universo tão distante e que a gente tanto ama, né? O universo com Jedis, com Siths, com a força, o equilíbrio, enfim, todo esse universo, todo esse cânone que a gente já viu nas telonas, em outras animações também, em agora live actions. Então, a gente tem o universo Star Wars relido, refeito, reimaginado, com curtas em estilo anime que bebem muito da essência do que é Star Wars. Afinal, quando George Lucas criou esse universo, ele bebeu muito da fonte japonesa, dos filmes de Akira Kurosawa, do Conto do Lobo Solitário. Tem muito de tudo isso dentro do cânone de Star Wars, dos filmes, dos quadrinhos, dos livros, enfim. Tudo que remete Star Wars tem sim uma conexão muito forte com o Japão. Então, nada mais incrível do que reunir Star Wars com o universo japonês, com essa essência que George Lucas já tinha bebido, já tinha se inspirado. Nada mais justo de fazer essa grande homenagem. E a gente assistiu os 9 episódios dos 9 curtas animados e eu vou contar aqui um pouquinho para vocês do que esperar dessa grande estreia do Disney Plus. E o primeiro episódio, e talvez o mais legal de todos, é O Duelo, feito pelo estúdio Kamikaze Douga, que fez recentemente Batman em anime, o Batman Ninja, que é bem aquele traçado. O Duelo, ele traz já uma carga muito da essência do Japão feudal, com aquela questão dos samurais. Ele é todo em preto e branco, artisticamente ele é muito legal, ele tem a tela meio poluída, com muitos traços, mas é muito bonito de ver, e ele traz as cores na animação justamente nos detalhes do sabre de luz, que normalmente são vermelhos, e alguns raios, alguns poderes disparados pelos protagonistas e pelos personagens. Esse primeiro episódio ele é justamente um lobo solitário. A gente vê um grande Jedi a gente não sabe se ele é um Jedi, na verdade, mas a gente vê um grande personagem. A gente vê esse grande Jedi chegando num vilarejo, e o vilarejo é atacado pelo Império com, claro, um grande Lord Sith poderosíssimo com sabres de luz e um aparato que dá uma essência e uma amplificada no poder com o sabre de luz deles, que é típico dos animes, típico da animação japonesa, com certos exageros, mas que fica incrível numa animação e ficou incrível nesse primeiro curta. Então, esse grande Jedi chega lá e ele acaba defendendo esse vilarejo. Ele tem muito da mescla com um robô também, como se emulasse o R2-D2. É basicamente como se o Obi-Wan Kenobi chegasse numa aldeia em Tatooine e salvasse o dia. Mas a gente tem a Lord Sith confrontando ele e uma das melhores lutas de todos os episódios. Então, o primeiro episódio chega realmente com o pé na porta e a gente tem um mistério logo no final, quando a gente revela, quando é revelada a cor desse sabre de luz desse Jedi. Então a gente tem um personagem muito misterioso que eu gostaria muito de ver um anime inteiro só desse personagem e de quanto ele é misterioso, quanto um pouco do que eles apresentaram aqui é tão interessante, é tão legal. Então a gente vê pela primeira vez o que seria um Jedi usando um sabre de luz vermelho. Ele tem vários enigmas ali dentro dele. Então começa com tudo com O Duelo. O segundo episódio é uma space opera das melhores e muda toda a essência do que a gente viu no primeiro. A gente tem Tatooine Rhapsody, que é basicamente um episódio musical onde a gente vê Jabba o Hutt, a gente vê também Boba Fett, que está tentando recrutar uma grande lesma gigante da espécie Hutt, que está tocando numa banda. Essa banda é muito rock and roll, é muito heavy metal. Eles só querem saber de tocar, de fazer turnê, e eles nunca conseguem completar um show inteiro. Então esse personagem é capturado da banda e a banda vai atrás dele e tudo termina num grande show de rock numa arena em Tatooine. Então é muito legal, é todo musical. É o típico episódio que dá para assistir, ou é melhor assistir com fone de ouvido ou com volume mais alto, porque é bem legal também e a animação é super colorida. Não à toa é super colorida, porque o estúdio que faz essa animação é o estúdio colorido também de Burn the Witch. Feito pelo estúdio Trigger, temos The Twins, os Gêmeos. Uma história bem legal, uma aventura espacial bem bacana, onde tudo se passa em um grande encouraçado daqueles que a gente sabe que atacam sempre os rebeldes. Enfim, são aquelas grandes naves que a gente vê em Star Wars. Ali dentro a gente tem 2 Lord Siths poderosíssimos que são gêmeos.
mas um deles acaba cedendo ao lado claro da força, o lado bom da força, e acaba se confrontando com a própria irmã. Eles têm um embate muito incrível em cima desse encouraçado, é uma das cenas mais legais de todos os episódios aqui também. É uma luta muito legal e ele acaba emulando, ele junta para, enfim, vencer a luta contra a irmã do mal, ele junta um droid, uma X-Wing e o seu sabre de luz, é claro. E ele dá um golpe poderosíssimo que eu nunca tinha imaginado na vida alguém poder fazer aquilo. Mas é claro, o anime permite. Também da Trigger Studio a gente tem um outro episódio que é The Elder. Então, uma aldeia onde 2 Jedi acabam chegando, bem a emulação do que a gente tem com Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker, ou Obi-Wan Kenobi e Anakin. Chegam o Mestre Jedi e seu Padawan na aldeia, e claro, lá eles se confrontam com o poderoso Lord Sith, um cara muito estranho e bem caricato dos animes japoneses, que é um ancião poderosíssimo. Então eles precisam enfrentar esse ancião e as coisas não saem como a gente imagina, mas é um episódio bem legal também de se conferir. E da Kinema Citrus nós temos um episódio chamado The Village Bride, ou seja, a noiva do vilarejo. Ele é um anime que emula muito essa essência que o Japão tem com as forças da natureza. Então, a força desse episódio, quando a gente fala em força Jedi ou força do equilíbrio, ela é muito oriunda da natureza. E a gente tem o Império atacando, de novo, um vilarejo, onde eles precisam fazer um sacrifício e uma noiva vai ser dada em sacrifício a essa equipe que está atacando o vilarejo. Mas eles não contavam com uma Jedi que está ali camuflada e salva o dia com o seu amigo, o seu companheiro. É bem legal também esse episódio e ele emula muito essa questão dos animes que usam a força da natureza, como Avatar, a Lenda de Korra. Então é bem legal também. E tem, claro, os seus clássicos aparatos Jedi com sabres de luz, que basicamente permeiam todos os episódios de Star Wars Vision. Aliás, Star Wars Visions. Do estúdio Science Saru a gente tem Akakiri, que é um episódio um pouco menos empolgante, mas é uma trama que não termina muito bem. Então ele destoa dos outros episódios, porque neste final a gente fica torcendo um pouco o nariz, porque as coisas realmente não terminam muito bem. Por outro lado, o mesmo estúdio fez um somente emulando os droids, somente focado nos droids. A gente tem um planeta vazio, onde um cientista muito inteligente está criando ali seus droids, e ele emula aquele criador do Mega Man, do Astro Boy. Então é muito essa pegada do Astro Boy. O droid que ele cria, ele até quer muito ser um Jedi, mas ele está ali sempre escondido porque eles estão tentando dar vida àquele planeta longe da ameaça do Império. Então as coisas começam a dar mal quando realmente o Império encontra eles e esse cientista se revela um grande Jedi. É aí que o nosso amigo Robozinho vai ser também um Jedi e vai salvar o dia e vai partir para missões além da nossa galáxia. E por fim, mas não menos importante, um anime da Production IG, ou Production IG, ou Production IG, que é A Nona Jedi. É muito legal esse episódio também. Também é um episódio bem bacana, bem legal de ver, bem aventuresco, que daria também uma trama de um anime, uma temporada inteira, ou como os animes costumam ser, temporadas longínquas, mas seria um bom plot, seria uma boa estratégia, seria um bom core para começar uma nova saga. E a gente tem uma mensagem em holograma clássico de Star Wars que é mandada para 7 pessoas que se reúnem em um planeta isolado. Nesse planeta eles estão se dando conta de que essa mensagem quer reagrupar os Jedi. Mas as coisas não são bem como a gente imagina, e ali a gente vai ter uma grande revolução e uma grande revelação de Lord Siths misturados a esses mensageiros, a essas pessoas que vieram ali como possíveis Jedi. E claro, a gente vai ter uma nona Jedi ali, que tem uma menina, uma garota muito especial, com muita força, literalmente, e ela vai ser uma das protagonistas, e eu assistiria com toda certeza um anime inteiro com essa menina sendo a nona Jedi, com o seu destino sendo traçado, já emulando, já pegando o sabre de luz e dando porrada em todo mundo, que foi bem legal. Então anota aí, a nona Jedi. Enfim, passamos por todos os episódios e eu vou dizer para vocês que eu gostei demais, gostei bastante. Ele talvez não seja legal a gente fazer uma maratona, porque fica um pouco maçante.
esses 9 episódios todos juntos de uma vez, mas se você olhar aos poucos, olhar com tempo, você vai gostar bastante de todas essas animações, assim como foi Love, Death and Robots na Netflix, que a gente assiste diferentes episódios, diferentes animes, diferentes produções com diferentes estilos. É basicamente o que a gente tem aqui emulando o universo criado por George Lucas em Star Wars. A gente tem muito da mescla feudal, do Japão samurai, a gente tem os traços diferentes, então cada traço de anime diferente, ele já emula uma versão diferente de aventura, então isso tudo ficou muito legal, muito bonito em tela, então foi um grande acerto da Disney Plus em fazer Star Wars Visions, e eu, como falei aqui, assistiria vários desses animes com toda certeza, e olha que eu nem sou um grande fã de animes. Então, se eles quisessem pegar um desses episódios e criar uma saga inteira, eu assistiria com toda certeza. Então, a nota que eu daria para Star Wars Visions, essa primeira temporada, que oscila entre excelentes episódios e outros mais ou menos, eu daria uma nota 4. Sim, nota 4 é uma baita nota, você sabe, aqui a gente dá nota de 0 a 5, e Star Wars Visions já está morando no meu coração, assim como outras grandes produções que já foram lançadas de Star Wars. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Quer comentar? Comenta aqui com a gente, assina o canal, aciona o sininho, confere o nosso Apoia-se, apoia.se/vigilianerd, um mundo de novidades, um mundo de exclusividades para você. Você pode ganhar até mesmo um ingresso por mês, todo mês. Então você assina, você já ganha uma grande recompensa, você basicamente já paga o seu plano e vale muito a pena conferir. apoia.se/vigilianerd. Siga também a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.